Vamos mudar de assunto, tem um assunto muito interessante, porque está crescendo a pressão pela instalação de uma CPI das pesquisas no Congresso. Eu não sei se eu gosto desse assunto ou não, CPI para pesquisa, para mim parece meio CPI da Covid. O que eu acho é o seguinte, os institutos caíram em total descrédito. Ninguém mais acredita em instituto de pesquisa. Inclusive, eu não sei como vai ser agora no segundo turno. Porque tudo que... Bom, eu já não acreditava, né? Aliás, tem um vídeo meu aí com milhões de visualizações na internet que eu digo que eu não vejo nenhum instituto de pesquisa porque se pegar as eleições de 2018, tá lá. Erro crasso, são péssimos. Agora, os erros do primeiro turno estão sendo analisados neste momento por alguns líderes da Câmara. E o objetivo é saber se existe má fé, nunca vai dar para saber, ou estratégia para mudar o cenário da corrida eleitoral. O senador Marcos Duval, por exemplo, do Podemos, já protocolou o pedido de uma CPI e falou sobre isso no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Vamos ver. Nós precisamos fazer a CPI, entender as intenções, se são realmente de mudar o voto do brasileiro ou se é imperícia mesmo, imprudência, para que a gente possa então criar um projeto de lei e regulamentar isso. Eu sempre votei de acordo com o que as pesquisas estavam dizendo, quem estava à frente. Porque para a gente que está votando, votar em alguém que não é eleito dá uma sensação de perda. Então, para não errar, você vai na tendência das pesquisas. Aí pronto, é aquela arapuca, né? Você acaba sendo conduzido e seduzido para que você vote no candidato aonde as pesquisas estão dando a maioria. Gente, é muita cara de pau, né? Todos erraram, né? O IPEC, o antigo Ibope, o Datafolha, todos que são, num conceito, os melhores, e os piores foram os que mais acertaram. Aí o Datafolha respondeu, mas agora, c'est fini, Inês é morta. O Datafolha atribuiu os erros ao movimento de última hora, todas as eleições eles falam a mesma coisa, a favor de Bolsonaro, vindo de eleitores que votariam em Ciro Gomes e Simone Tebet. Mais um prêmio óleo de peroba para a Datafolha. Parabéns ao terceiro colocado hoje. Vamos ver se sobra para mais alguém, ou na mesa, ou nas nossas sonoras, que estão inacreditavelmente cara de pau. Gente, pesquisa influencia. Todos os dias eu ouvia na rádio, na televisão. Lula pode vencer no primeiro turno, está com 51% das intenções de voto. Bolsonaro, 14 pontos atrás. Cristiano, você que é advogado eleitoral, por favor, vou começar com você, depois eu passo para o colega que também é advogado eleitoral. Não dá, né? Não dá mais para confiar nesses institutos de pesquisa. Olha, Carla, tem um ponto que é bastante discutido, né, no âmbito do legislativo, em termos de projeto de lei, que é, eventualmente, haver uma restrição no prazo de divulgação das pesquisas, nos 15 dias que antecedam as eleições. Isso é excelente. Exato, esse é um ponto que, eventualmente, pode fazer com que os números apresentados pelos institutos de pesquisa não venham a influenciar no eleitor. Vários setores Esse projeto de lei já existe? Já existe. Está no Congresso parado? Está no Congresso, está tramitando, já teve inclusive apreciação da Câmara, foi para o Senado agora. Esse projeto, no entanto, ele sofre uma série de ataques aí de alguns setores da própria imprensa e dos institutos de pesquisa e tudo mais que dizem, não, seria uma forma de cercear a informação ao eleitor. Mas errada, eu não vejo como um cerceamento. É proteção. Né? Da mesma forma, as regras eleitorais, elas estabelecem alguns critérios justamente para privar o eleitor de alguma influência. Então, você tem ali, alguns dias antes, o fim do horário eleitoral gratuito, né? Um limite de uns dias antes para o fim dos comícios, você não pode ter boca de urna. Então eu vejo que uma das restrições poderia ser essa, a restrição das pesquisas eleitorais na reta final. Renato Ribeiro de Almeida, com você a palavra. Concordo com você 100%, Cristiano, 100%. Tem que haver um limite para essas pesquisas, já que estão errando tanto e influenciam sim. Pena que você não está lá no parlamento, né, Carla? Senão eu já ia falar, Carla, dia que eu for pro parlamento, vocês não me segurem. Começou a campanha antecipada. É isso aí. Aí eu tenho, assim, algumas restrições, respeitosamente, Carla, a discordar um pouco sobre essa questão das pesquisas. Primeiro, pesquisa falsa, pesquisa sabidamente falsa, aquela que fala que o cara tem 10% da intenção de voto e aparece com 90%, isso acontece frequentemente. Quem roda o interior, e eu já atuei em processos aí no interior afora, daquelas pesquisas fajutas, mas fajutas mesmo, que são crime eleitoral. Eu acho que nesse caso aqui, embora elas tenham errado mesmo, a gente não chega tanto. E chama atenção principalmente para as campanhas do Senado.
É dificílimo se acertar o vencedor de uma eleição para o Senado. Por quê? Em que pese ser um cargo majoritário, muitas vezes, Tiago, o que acontece mas pro Senado eles erraram bem menos, né? Não, erraram feio aqui. Isso, né? Não, aqui em São Paulo erraram feio. Erraram feio. E erraram feio também lá aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas por que erra? E daí eu tento explicar. Não, você falou 10-9. Não, 10-9 não dá, né? Mas 14 pontos de diferença... Não, mas eu vou chegar até lá. Mas primeiro vamos falar do Senado. A do Senado sempre tem erro. Teve erro em São Paulo, teve erro no Rio Grande do Sul. O Hamilton Mourão estava em terceiro, foi eleito. E daí eu lembro, aqui eu estou do lado do Cristiano, casualmente, em 2018, eu era o advogado da então candidata Mara Gabrilli e o Cristiano era o advogado do então candidato Major Olímpio. Sim. Meu amigo, querido. Sim. E a gente conversando na véspera da eleição, o terceiro colocado era o Major Olímpio. E a Mara estava em primeiro e segundo estava o Eduardo Suplicy. Vamos lembrar de 2018. Aconteceu que abriu a urna, primeiro colocado foi o Major Olímpio. E por que aconteceu isso? Qual foi o fenômeno? Porque a população não se preocupa muito com o candidato a deputado federal, deputado estadual e senador. Raríssimas exceções. Então o que acontece é que se acompanha muito o candidato à presidência. Então o Bolsonaro era 17, o Major Olímpio era 177, então houve essa transferência, assim como aconteceu aqui com o astronauta Marcos Pontes, que estava em segundo lugar. Houve uma desidratação gigantesca em relação à Janaína. A Janaína estava até com uma votação boa, acabou com cerca de 1%, eu acho que é isso. Então houve um distanciamento gigantesco por parte do Marcos Pontes. Isso aconteceu. Agora, em relação à presidencial, eu acho que a pesquisa até acertou na votação do Lula. Dava na margem de erro ali entre 50 e 48. Na margem de erro errou 2 para mas 2 para cima. Mudou a margem 2 para cima. A margem de erro agora, margem de erro do Bolsonaro. Agora, mais eu que já narrei margem de erro 350 vezes assim. Bolsonaro está com 42,7%, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Agora vai ser 25 pontos para mais, 25 pontos para menos. Agora você não vai estipular. Essa é a margem de erro. Você não vai estipular assim, mais a margem de erro. Não vai ter mais margem de erro e quando você chegar na margem de erro, você dobra a margem de erro. Dobra a bosta. Mas não tem como errar. 2 pontos percentuais para um e 14 para o outro. Você me desculpa, Renato. O Lula acertou. Tem alguma coisa errada. A metodologia errada, a amostragem de pessoas que são entrevistadas errada, alguma coisa errada, e precisa se proteger a população de informações erradas. Já basta a imprensa marrom. E né? Teve muito essa desidratação. Foi muito alimentada a população com notícias falsas o tempo inteiro. Gente, os institutos subestimaram Bolsonaro ou foi proposital? Deixa eu fazer um adendo aí, Carla. Eu acho importante a gente falar sobre pesquisa, porque é incrível. Se o Bolsonaro ele teve um problema em 2018 com relação às urnas, por quê? Entendeu? Eles não criaram um Instituto Militar de Pesquisa para fazer esse trabalho e poder apresentar? Não consegue nem fiscalizar as eleições. Não, mas o que é um instituto? O Instituto Militar você põe qualquer... não fizeram estradas? Hã? Não, é completamente diferente, né? A gente não consegue nem aprovar uma banca militar para então, mas um instituto do governo... Ninguém consegue agora, por exemplo, que o Congresso vote para que o segundo turno tenha impressão em papel dos votos. Tem coisas que você não consegue fazer, Carla, porque a gente tem um Congresso amarrado. Isso é muito simples. O Ibope mudou de nome, entendeu? É o mesmo Ibope. Mas eu acho que para acabar com a influência é você limitar um prazo de 15 dias antes das eleições de não poder divulgar pesquisa. Isso é inteligente. Isso é muito inteligente. Porque daí o eleitor... Mas isso está na lei. O eleitor, não, pesquisa você pode. Não foi votado ainda. Isso, o eleitor daí, ele vai para as urnas votando naquele candidato que ele mais se interesse, mais goste. Não vai influenciado por esses resultados de pesquisa que muitas vezes... E aí eu não vou nem entrar no mérito se é certo, se é de propósito ou se não é. Mas que influencia. Então ele pensa, poxa, eu não gosto do Bolsonaro, então vou votar no Lula para acabar no primeiro turno. Ou então eu não gosto do Lula, eu vou votar no Bolsonaro então porque tem mais chance de ganhar. Isso influencia. Influencia, sim. Uma vez que o voto útil é um instrumento do eleitor inútil, quando eu falo em pesquisa, ela influencia, ela impacta. A pesquisa, quando a gente tem esse cenário do voto útil, a gente tem a figura da pesquisa como um elemento antidemocrático. Fato.
Por outro lado, a gente tem a questão da liberdade de imprensa, a questão da liberdade de informação. Sim. Então, mas aí não a é ideia imprensa, dessa nem lei, informação, é essa matemática, limitação, é ela pesquisa. atende essas duas coisas. Exato. Ela consegue atender, é muito inteligente. Olha, espero que essa lei Passe. tenha sucesso, passe, seja Eu vou levantar, sancionada. inclusive eu vou falar com o problema- Marcos Duval, que entrou com esse pedido de CPI aí das pesquisas, para rever essa lei, porque, gente, as leis não são votadas, elas ficam paradas. Porque a oposição que não tem interesse que isso passa, faz o jogo de gabinete ali e o projeto nunca é votado, fica lá há anos. Assim como a educação política nas escolas, que é um projeto da Renata Abreu que está parado no Congresso, não vai para frente, vai para frente o que eles querem. Passa na frente. É por isso que o voto para deputado federal e senador é tão importante e é por isso que o Bolsonaro já pode se considerar vitorioso com os 99 parlamentares que colocou lá na Câmara. Já vai fazer alguma diferença. Porque quando você começa a mudar quem aprova e quem vota, gente, as pessoas não entendem que quem manda no presidente é o STF e o Congresso Nacional. Não é o presidente que manda no Brasil. Então a gente precisa desse apoio lá, além, claro, do que o presidente ganha. Fala, Renato. O Renato fica agoniado aqui quando você fica falando. Ele fica se sacudindo. Tem uma questão que aí a gente tem que fazer o contraponto aqui, porque eu gosto dessa ideia do Thiago e do Cristiano, mas a gente tem que pensar assim, o Brasil só tem segundo turno nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Então qual que é o problema de se limitar a divulgação das pesquisas nesses 15 dias? Porque daí, de fato, olha, foi Bolsonaro e Lula para o segundo turno, daí o eleitor ele se alinha a um ou ao outro. Tudo bem. O problema é que nas cidades que tem um único turno, é tudo ou nada. E daí, se você não tem um instrumento das pesquisas sendo apresentadas, e a imensa maioria dos municípios brasileiros, acontece justamente de você lançar candidaturas múltiplas, 10 candidatos a prefeito do município aí de 20 mil habitantes, você não tem uma pesquisa, não tem nada, e corre o risco de se eleger aquele outsider, aquele cara que consegue isso é juntar ótimo. Democrático. Não, mas isso é ótimo. A pesquisa, você está porque daí o cara vai que ter a uma pesquisa rejeição. serve para direcionar. Mas Porque e o ele Palocci? olhou lá, Mas eu esse gostei Palocci? dele, eu voto nele. Mas e o Palocci? Não, mas aí ele vai ser eleito com 15, 20% dos votos, tendo uma rejeição muito grande por parte de toda a população. E aí ele vai ter que trabalhar para conquistar a Daí fica população, ingovernável, que é fica maravilhoso. difícil. Mas veja bem, você e o depoimento alimentar do a Palocci? população com informação errada, você me desculpa, é melhor não ter.